Prepare-se para uma jornada reveladora que mexe com nossas crenças mais profundas. Hoje, vamos abrir o livro do Apocalipse, mergulhando em seus versos enigmáticos e assustadores. Vamos explorar as 7 profecias apocalípticas que, segundo muitos, estão se cumprindo agora. Aquelas histórias que pareciam lendas, talvez, não sejam tão simbólicas assim. Vamos analisar cada profecia, desvendando seus significados ocultos e confrontando-as com os eventos atuais. Será que estamos vivendo o prenúncio do fim dos tempos? Fique conosco até o final e tire suas próprias conclusões. Prepare-se para se surpreender, se inquietar e, quem sabe, até repensar sua própria existência. O futuro é uma página em branco que estamos prestes a desvendar. Lembra daquele terremoto que você viu no noticiário semana passada? E aquele furacão devastador? Pois é, eles não estão sozinhos. É como se a Terra estivesse dando sinais de que algo está profundamente errado. A frequência e a intensidade de desastres naturais têm aumentado consideravelmente nas últimas décadas. Cientistas alertam para o aquecimento global como um dos principais catalisadores dessa fúria da natureza. O degelo das calotas polares, o aumento do nível do mar, a intensificação de eventos climáticos extremos. Parece que estamos testemunhando a concretização daquilo que os cientistas previam há anos. Essa fúria da natureza parece ecoar as palavras escritas no Apocalipse, que descreve um cenário catastrófico para os últimos tempos. Seria coincidência ou um sinal de que as profecias estão se cumprindo? Olhem o que aconteceu em Inserir exemplo de desastre natural recente. As imagens são chocantes, a destruição é colossal, o sofrimento humano é imensurável. É difícil não traçar um paralelo com as descrições apocalípticas de um mundo em convulsão. Mas será que esses eventos extremos são apenas uma resposta da Terra aos nossos atos inconsequentes? Ou será que existe algo mais, além da nossa compreensão, orquestrando esses eventos catastróficos? A ciência nos dá explicações racionais, mas e se ainda não compreendemos completamente as forças que regem o nosso planeta e o universo? Fica a questão. Enquanto a Terra treme, o rugido da guerra ecoa por todos os cantos do planeta. Conflitos ancestrais, disputas territoriais, extremismo religioso, jogos de poder geopolíticos. As razões para a guerra são muitas, mas o resultado é sempre o mesmo: morte e destruição. Vivemos em um mundo onde a paz é uma utopia distante, um sonho constantemente interrompido pelo barulho de bombas e tiros. Olhe para Inserir exemplo de conflito atual. O que vemos ali? A barbárie humana em sua forma mais pura, um triste reflexo daquilo que as Escrituras chamam de tempos de angústia. As profecias falam de um grande conflito global, uma batalha final entre o bem e o mal que marcará o fim dos tempos. Quando vemos a escalada da violência no mundo, a proliferação de armas nucleares, a polarização ideológica e a crescente tensão entre superpotências, fica difícil não se perguntar: estamos caminhando para esse confronto apocalíptico? As profecias falam sobre um tempo em que o amor de muitos esfriará e a iniquidade se multiplicará. E não é exatamente isso que estamos testemunhando hoje? Um mundo cada vez mais individualista e egoísta. A guerra não está apenas nos campos de batalha, ela está também dentro de nós, em nossos corações endurecidos pela indiferença e pela ganância. Enquanto isso, os líderes mundiais jogam xadrez com a vida de milhões de pessoas, movendo suas peças no tabuleiro geopolítico sem se importar com as consequências. E nós, meros peões nesse jogo macabro, assistimos a tudo horrorizados, sem saber como escapar desse destino cruel. Será que estamos condenados a repetir os erros do passado, a trilhar o caminho da autodestruição? Ou será que ainda há tempo para mudar o rumo da história e evitar que as profecias se cumpram?
Em um mundo de fartura, milhões ainda sofrem com a fome. É irônico, não é? Enquanto alguns esbanjam comida, outros lutam para sobreviver. As imagens são chocantes. Crianças desnutridas, famílias em extrema pobreza, filas por comida. A crise alimentar global se agrava a cada dia. Guerras, mudanças climáticas, desigualdade social. As consequências são devastadoras. O Apocalipse fala sobre grande fome na Terra. A ONU estima que mais de 800 milhões de pessoas não têm o que comer. A pandemia, a guerra na Ucrânia e a crise climática agravaram a situação. Enquanto isso, o desperdício de alimentos atinge níveis alarmantes. 1/3 de toda a comida produzida no mundo é jogada fora. É um absurdo moral, uma mancha na consciência da humanidade. As profecias são alertas. Um chamado para agirmos antes que seja tarde demais. A fome é um problema social, político e econômico. Precisamos agir com urgência, mudar hábitos, combater desperdício, pressionar governantes. O futuro da humanidade está em jogo. Cabe a nós decidir se vamos ignorar ou agir. Capítulo 4. A peste moderna. Doenças e epidemias. A pandemia de Covid-19 nos mostrou o quão vulneráveis somos a doenças infecciosas. De repente, o mundo se viu diante de um inimigo invisível. Mas a Covid-19 não é um caso isolado. Nos últimos anos, temos visto o surgimento de diversas doenças infecciosas. E o mais assustador é que os cientistas alertam para novas pandemias no futuro. Precisamos estar preparados para enfrentar o desafio de novas pandemias. Investir em pesquisa científica, fortalecer os sistemas de saúde pública e promover a educação em saúde. A pandemia de Covid-19 nos ensinou que a saúde pública é uma necessidade básica, que as lições aprendidas nos guiem para um futuro mais resiliente. Capítulo 5. Fé perseguida. Intolerância religiosa em ascensão. Em um mundo ideal, a religião seria um farol de esperança, união e amor ao próximo. Mas a realidade, como sabemos, é bem diferente. A história da humanidade é marcada por conflitos religiosos, perseguições e intolerância. E, infelizmente, esse cenário parece estar se repetindo nos dias de hoje. Em várias partes do mundo, pessoas são perseguidas, discriminadas e até mortas por causa de sua fé. Cristãos, muçulmanos, judeus, hindus, budistas. Nenhuma religião está imune à intolerância e ao ódio. O Apocalipse fala sobre um tempo em que os cristãos serão perseguidos por causa de sua fé. E quando vemos o que está acontecendo em países como China, Coreia do Norte, Nigéria, Paquistão e Índia, onde cristãos são presos, torturados e mortos, simplesmente por professarem sua fé, fica difícil não traçar um paralelo com essa profecia. Mas a perseguição religiosa não se limita aos cristãos. Muçulmanos também são vítimas de islamofobia e discriminação em várias partes do mundo. Judeus continuam sendo alvo de antissemitismo e ataques. E outras minorias religiosas também sofrem com a intolerância e a violência. A liberdade religiosa é um direito humano fundamental, consagrado pela Declaração Universal dos Direitos Humanos. Todos têm o direito de escolher sua religião ou crença e de manifestá-la livremente, sem medo de perseguição ou discriminação. É preciso combater a intolerância religiosa em todas as suas formas, promovendo o diálogo interreligioso, a educação para a tolerância e o respeito à diversidade. Afinal, como disse o Dalai Lama, a religião é como um remédio, doses diferentes para diferentes doenças. Que possamos construir um mundo onde a religião seja um instrumento de paz, amor e compaixão, e não uma arma de guerra, ódio e divisão. Capítulo 6. Decadência moral. A erosão dos valores. Antigamente, as pessoas se escandalizavam com coisas que hoje em dia são consideradas normais. A cada dia que passa, parece que a linha que separa o certo do errado, o moral do imoral,
o ético do antiético se torna cada vez mais tênue. O Apocalipse fala sobre um tempo em que a imoralidade e a depravação reinarão na terra. E quando olhamos para a nossa volta, fica difícil não se perguntar se já não estamos vivendo nesse tempo. A banalização da violência, a hipersexualização da sociedade, a cultura do egoísmo e do imediatismo, a perda de valores como respeito, compaixão e empatia, são tantos os sinais de decadência moral que fica difícil enumerá-los. A internet e as redes sociais, apesar de seus avanços inegáveis, também contribuíram para essa erosão moral, criando um ambiente onde o ódio, a intolerância e a desinformação se proliferam com a velocidade da luz. Mas será que a culpa é da internet, da televisão, dos jogos eletrônicos? Ou será que esses meios de comunicação apenas refletem a decadência moral que já está enraizada em nossa sociedade? A verdade é que a responsabilidade pela decadência moral é de todos nós. Cada um de nós precisa fazer a sua parte, buscando viver de acordo com valores éticos e morais, sendo um exemplo para as futuras gerações. Precisamos resgatar a importância da família, da educação, da cultura e da espiritualidade na formação de indivíduos conscientes, responsáveis e éticos. Precisamos reaprender a valorizar o respeito ao próximo, a compaixão, a solidariedade, a honestidade, a justiça e a verdade. O futuro da humanidade depende da nossa capacidade de reconstruirmos os alicerces morais da nossa sociedade. Cabe a cada um de nós fazer a sua parte. Capítulo 7. Céus em chamas. Sinais nos céus e na terra. Desde os primórdios da humanidade, o céu sempre foi motivo de fascínio e mistério. E se os eventos astronômicos, como eclipses e cometas, fossem sinais de algo grandioso? Eventos recentes, como o eclipse de 2017 e o cometa Neowise, nos fazem questionar. O céu e a terra parecem estar nos enviando mensagens. Cabe a nós decifrá-las. E então, chegamos ao fim da nossa jornada pelo lado obscuro das profecias. Espero que este documentário tenha te feito refletir sobre o momento que vivemos e os desafios que temos pela frente. Lembre-se, o futuro não está escrito em pedra. Ele é moldado a cada decisão que tomamos. Se você gostou deste documentário, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Ajude-nos a levar essa mensagem para mais pessoas, para que juntos possamos construir um futuro melhor. Sua participação é muito importante para nós. Até a próxima!